Vamos que vamos, Marcelo Beckler, para mais uma. E hoje a gente está aqui anunciando que o Fred e Beckler Explicam foi contratado pela Arábia Saudita para... Não, brincadeira. A gente trabalha Não mais um nos programa, rendemos. encerra a carreira. Cara, que loucura, hein? A gente está aqui para falar sobre esse furacão chamado a Liga Saudita de Futebol. A tradição saudita do futebol do Oriente Médio, que já vou falar aqui, o Marcelo Beckler, é um nome que recentemente passou a me incomodar. Tipo chamar o Reino Unido de Ocidente Médio, né? Um nome extremamente ocidental, mas enfim, dentro da região denominada por nós do Ocidente como Oriente Médio, a Arábia Saudita já tem uma tradição, né, de presenças em Copa do Mundo, inclusive fez uma graça na mais recente, dentro da Liga dos Campeões Asiática, tem o maior campeão, inclusive, entre os maiores vencedores da competição, mas dessa vez eles mudaram o patamar da Liga Nacional, do Big Four, né, dos 4 principais clubes que agora pertencem à coroa. Enfim, Marcelo Beckler, falaremos dessa liga que agora conta não só com Cristiano Ronaldo, como também com Benzema, Kanté, Edouard Mendy e outros jogadores que provavelmente vão chegar entre a gravação e a publicação desse programa. Exatamente, a gente está gravando na semana anterior, então até terça-feira, 11 da manhã, que já é quando vocês estão assistindo isso, muita gente pode ter chegado à Arábia Saudita e a gente vai explicar aqui os motivos de por que eles estão fazendo isso, a evidente mudança de postura que o futebol saudita tem. Alguns já negaram. O Luka Modric, por enquanto, negou. Romelu Lukaku, por enquanto, negou. Messi, por enquanto, negou. Simplesmente porque a qualquer momento esses caras podem aceitar. Daqui a 1, 2 anos o Messi, por exemplo, pode sair dos Estados Unidos e ir para a Arábia. Por enquanto, negaram ao dinheiro, ao muito dinheiro, ao incontável e praticamente impossível de se imaginar dinheiro que os sauditas vêm oferecendo. Solta a vinheta e vamos explicar por que a Arábia Saudita está fazendo isso. É o seguinte, Fred Caldeira, nos últimos 5 anos, se a gente for pegar o que gastaram os clubes sauditas, nenhum, nesse período, não é que é simplesmente em um ano, se somar o período de 2018 até 2023, nenhum gastou 150 milhões de euros em transferências. Olha aí na tela, ó, quem mais gastou foi o Al Nassr, que gastou 114 milhões. Aí o Al Hilal gastou 95, o Al Ittihad 91 e o Al Ahly 81 milhões de euros. No entanto, o que eles vêm pagando de salários para jogadores sem contrato, né? Cristiano Ronaldo não tinha contrato, o Benzema acabando o contrato, o Kanté a mesma coisa. 200 milhões para Cristiano Ronaldo por temporada, 170 milhões para Benzema, 100 milhões para o Kanté. O Kanté está ganhando o que o Messi ganhou no auge dele no Barcelona, o que o Kanté vai ganhar nos 2 próximos anos. O Luka Modric rejeitou 200 milhões, o Messi rejeitou mais de 400 milhões por ano, ou seja, o que o Cristiano Ronaldo assinou em dezembro já vai ficando barato, porque a gente vai vendo que 6 meses depois todo mundo já vai inflacionando e já vai ganhando muito mais. É o que os sauditas têm a oferecer, Fred. Dinheiro, muito dinheiro, e é difícil que alguém diga não por enquanto. Cara, é um dinheiro que acho que dá pra gente falar tranquilamente que jamais foi oferecido antes no futebol, cara. Assim, muita gente já faz a comparação logo com a China, aquele projeto que, por exemplo, atingiu o futebol brasileiro levando jogadores como Conca, Hulk, Oscar. Cara, é outro nível de grana e é outro nível de envolvimento do poder do governo local, porque na China, por mais que seja difícil falar isso num governo comunista como o chinês, era um dinheiro privado. Na Arábia Saudita é um dinheiro que vem diretamente da coroa, né? O fundo de investimentos da Arábia Saudita, da família real, ele praticamente comprou 4 clubes, esse Big Four, né, que a gente tem aqui, o Al Ittihad, o Al Hilal, o Al Ahly e o Al Nassr. E tudo isso é um projeto liderado pelo príncipe Mohammed bin Salman. O pai dele é o rei, mas ele é o líder de fato, que inclusive é responsável por atrocidades pelas quais a Arábia Saudita é responsabilizada nesse momento, é acusada, crimes de guerra no Iêmen, o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi em 2018 e, enfim, crimes contra os direitos humanos, contra os direitos das mulheres dentro da Arábia Saudita. Então, tudo isso surge principalmente com muita força desde que o Bin Salman ele chegou a essa função de muito poder. Em paralelo,
tem um objetivo muito claro para envolver o esporte, e a gente chama de sports washing, um termo que é mais antigo do que o meu antigo bigode, porque é dentro de um plano de governo chamado Visão 2030, que é basicamente um ano meta que o Bin Salman colocou para a Arábia Saudita ter mais diversificação para a economia não depender tanto do petróleo, não depender tanto de combustíveis fósseis. E o esporte é uma peça central desse tabuleiro, tá? Já basicamente comprou o principal campeonato de golfe do mundo, já tem uma sede de GP na Fórmula 1, no futebol comprou o Newcastle na Premier League, planeja ser sede de uma Copa do Mundo ou em 2030 ou em 34, e agora a gente tem a Liga Nacional basicamente sendo bancada com dinheiro público, Marcelo. Pois é um dinheiro que vem do petróleo, né? A receita e o PIB da Arábia Saudita é baseada no petróleo, o combustível mais utilizado no mundo nos dias de hoje. Esse fundo é de 630 bilhões de euros, faz isso vezes 5, é mais do que 3 trilhões de reais. Se eu não estou enganado, o PIB do Brasil é um pouco mais de 1 trilhão de reais. É como se fosse 3 vezes toda a riqueza que o Brasil produz em um ano. Toda a riqueza que o Brasil produz em um ano é a que existe nesse fundo que eles estão usando para financiar isso. Compra do torneio de golfe, levar GP de Fórmula 1, investimentos em esportes e também a compra de jogadores de futebol, a compra dos clubes de jogadores de futebol. A negociação, para vocês terem ideia, quando a gente fala que, por exemplo, o Qatar está levando o Neymar para o PSG, é mais ou menos isso, porque a família real do Qatar tem um grupo de investimento, o Qatar Sports Investment, que faz o negócio do Neymar ir para o Paris Saint-Germain. Mas quem está comprando, por exemplo, quem está tentando comprar o Manchester United, não necessariamente é a família real do Qatar e é o mesmo grupo. No caso da Arábia Saudita, é tudo uma galera só. A família real da Arábia Saudita comprou esses 4 grandes clubes e a família real negocia com os jogadores e uma vez tendo sim do jogador quanto que o jogador quer, eles veem quais estrategicamente são os melhores clubes para colocar aqueles jogadores. Por exemplo, o Karim Benzema, segundo informações que a gente tem, que ia ficar perto de Meca. Karim Benzema é muçulmano, Meca é a cidade sagrada para os muçulmanos, e ele queria jogar no Al-Ittihad porque fica perto de Meca. Então a intenção deles é que os grandes jogadores vão para lá com esse sport washing, que quer dizer lavagem via esporte, para que se fale bem da Arábia Saudita. Quando jogadores admirados, quando pessoas admiradas estão lá, quando o Cristiano Ronaldo, o Benzema, seria o caso do Messi, quando esses grandes jogadores estão lá, quando os grandes eventos estão lá, você fala que olha como a Arábia Saudita é poderosa, olha como o futebol está melhorando, olha como que está desenvolvendo, olha como que isso, olha como que aquilo, e você não fala, olha como que tem mulher presa porque estava reivindicando o direito de dirigir carros, né? Nem dirigir uma família, dirigir um carro na rua, olha como que até outro dia a mulher não podia entrar no estádio de futebol, olha como que tem trabalho análogo ao escravo, à escravidão nesse país. Então você muda o que a gente chama na comunicação de agenda. Você para de falar das coisas negativas e você passa a falar de coisas positivas. E colocando pessoas e seres humanos muito admirados, que são verdadeiras marcas muito admiradas, relacionadas a esse país. Isso não foi inventado pela Arábia Saudita, quando o Qatar compra o Paris Saint-Germain e investe em grandes jogadores e em Copa do Mundo. É por isso. Quando os Emirados Árabes Unidos compram o Manchester City, é por isso também. E agora a Arábia Saudita está fazendo de uma forma mais agressiva, com muito mais dinheiro que os outros fizeram e fazendo com que essas pessoas tão admiradas estejam lá. Uma coisa é o Qatar fazer com o Paris Saint-Germain na capital da França. Outra coisa é o Qatar, a Arábia Saudita, fazer com que o Cristiano Ronaldo e sua família morem lá, que o Karim Benzema, que todos esses grandes jogadores morem na Arábia Saudita, Fred, e que aí se fale muito mais de coisas positivas da Arábia Saudita, ou que se fale da Arábia Saudita sem sempre, logo depois de falar da Arábia Saudita, vir algo negativo. Mas simplesmente se fala, Cristiano tá lá, tá jogando, fez 2 gols esse final de semana. Então você para de falar coisas negativas daquele país e a barra do país fica um pouco mais limpa, pelo menos essa é a intenção. O Messi ele não fechou com nenhum clube, mas ele tem um acordo com a família real saudita, com o turismo saudita para falar bem do país, né? Ele, por exemplo, ele foi multado pelo PSG no mês final de contrato porque perdeu um treino, é um caso estranho, mas ele viajou para a Arábia Saudita para cumprir com algo comercial, né? Que ele assinou com
o Ministério de Turismo da Arábia Saudita. É uma dessas formas, né, de você ter alguém tão popular e tão importante como o Messi, agora como o Cristiano Ronaldo e vários outros jogadores, falando bem da Arábia Saudita ou jogando bola dentro da Liga Nacional. Cara, é outra página, é outro capítulo, né, desse livro da lavagem da imagem de um país por meio do esporte, o sports washing, porque é isso, você não vai fazer a pessoa do Catar comprar a camisa do PSG e assistir pela televisão. Você vai trazer o cara para o estádio da cidade daquela pessoa dentro da Arábia Saudita, né? Então, assim, é muito diferente do que comprar um clube na Europa. É levar todo mundo para dentro do país. É fascinante, cara. Assim, é extremamente controverso, tem diversas coisas que, evidentemente, eu não gosto. Não deixa de ser fascinante. Não deixa de ser algo interessantíssimo de ver o quanto que o dinheiro faz o que quer, cara. O dinheiro faz o que quer. É uma loucura. É uma loucura. E a gente vê o Newcastle sendo um desses grandes veículos na principal liga do mundo, né? Eu estava vendo em relação à qualidade, que por mais que seja subjetivo a um ranking, a Liga Saudita está na posição 58 do mundo. E o objetivo dentro desse Visão 2030 é chegar até 2030 no top 10. Vai precisar correr, mas enfim, eles estão correndo com esses contratos, né, de qualquer forma. O Newcastle foi comprado e tem um uniforme que é praticamente o uniforme da seleção saudita. É um uniforme verde. O Newcastle nunca jogou de verde, até onde eu consigo lembrar. E, enfim, tem partidas em que joga praticamente vestido de Arábia Saudita. Bandeiras da Arábia Saudita sendo levadas para o St. James's Park. Muitos torcedores não se importando com a questão do histórico de agressões aos direitos humanos da Arábia Saudita, assim como a gente tem com o PSG, com o Manchester City, com outros clubes. Então, assim, cara, a gente pode não gostar, mas é evidente que funciona. Eu queria ver 2 pontos aqui. O primeiro era sobre o não gostar, que eu acho que vale a gente opinar, mas antes, todo esse poder que eles têm econômico, o Newcastle não pode colocar em prática da forma com que ele quiser na Inglaterra, embora Sim. tenha tido investimento muito alto, porque na Arábia Saudita não existe fair play financeiro, na Inglaterra existe. Então, algum limite eles precisam cumprir e eles não podem pegar o Cristiano Ronaldo de graça por 200 milhões de euros por temporada de salário, a mesma coisa com o Kanté e com qualquer outro jogador, né? Exatamente, não dá para fazer o que os clubes da Liga Saudita estão fazendo. Tem o fair play financeiro da Premier League, que por mais que não pareça, existe, e tem o fair play financeiro da UEFA, que por mais que não pareça, também existe. Mas de qualquer forma são 2 freios oficiais para que o Newcastle não tenha nenhuma condição de fazer o que a Arábia Saudita, a Liga Saudita vem fazendo. Agora, evidentemente que aos poucos vai trazendo jogadores, né? A gente já viu a janela que trouxe o Bruno Guimarães, por exemplo. Essa janela parece que vai ser a mais interessante desde a chegada da Arábia Saudita. E aí tem aquela questão técnica, foi a Arábia Saudita ou foi o fundo de investimento público? Enfim, a Premier League engoliu esse papo, Marcelo. Veremos qual. Eu lembro que eles, em janeiro de 2022, investiram 100 milhões de euros, né, numa janela de inverno, saíram da zona de rebaixamento ao meio de tabela e depois a base desse time conseguiu ficar em terceiro lugar. Eu digo assim, eu não gosto. Eu entendo que todos os times de futebol que têm sucesso têm dinheiro. E muitas vezes a fonte desse dinheiro é difícil de explicar ou tem alguma controvérsia. Quando o Barcelona tinha um patrocínio da Fundação Qatar, controverso. Quando o Manchester City ganha a Champions com a família real dos Emirados Árabes Unidos e com uma empresa estatal, né, que é a empresa aérea por trás, também se pode questionar. E sempre se vai poder questionar. A questão que eu não gosto é a artificialidade da coisa. É tratar algo que é um processo, que é ir no tijolinho por tijolinho, que esses clubes demoraram tantos anos de história para construir, com alguém de uma hora para outra falar, eu me interesso por isso, eu vou lá e pego do jeito que eu quiser, porque eu tenho muito mais dinheiro do que vocês, e eu levo para onde eu quiser, eu faço o que eu quiser com isso. A artificialidade dessa coisa, e que tenha tanta coisa obscura, isso de direitos humanos e tal por trás, eu não gosto. Eu estive no Catar, e eu não gostei de nada do Catar. O Catar é a coisa mais artificial que eu já vi na minha vida. É um país de 3 milhões de habitantes, com 300 mil catares, 2 milhões e 700 mil estrangeiros,
com as pessoas lá, eu conversei com alguns brasileiros de lá, com uma população útil de mais umas 600 mil pessoas, que são os pilotos da Qatar Airways, os donos de loja, os donos de comércios e tal. Então tem 2 milhões de pessoas que não são nem qataris nem população útil, que são basicamente semi-escravos, ou que lá eles mesmos consideram assim, são pessoas que não interagem com a sociedade, que ganham subsalários, que basicamente subexistem e que não tem nenhum tipo de interação social. E dava para perceber isso mesmo. Você ia num café, aconteceu comigo lá, eu estava num café, uma cliente deixou um café cair, e a funcionária veio desesperada pedindo desculpa como se fosse culpa dela, porque ela tinha medo das consequências que ela podia sofrer por uma cliente derrubar um café. Então, esse tipo de relação que eu vi lá, eu não gosto nada e me parece muito artificial. Porque são países, Fred, que até 100 anos atrás não existiam. Era areia, existe uma matéria-prima que para a história do mundo passou a ser importante de 100 anos para cá, eles têm muito dessa matéria-prima e a partir dali ficaram muito ricos. E como constrói essas coisas a partir do nada, me incomoda bastante. Então, não é nada contra uma cultura árabe, mas a cultura do dinheiro, de eu faço o que eu quiser com o dinheiro, embora seja assim que basicamente o mundo ocidental se formou também, mas eu faço o que eu quiser com o dinheiro, a hora que eu quiser e do jeito que eu quiser, mexendo com o nosso futebol, que sempre foi construído por história, a gente tem clubes de 150 anos, me incomoda bastante. Cara, eu repito, assim, eu acho... É um debate que pode durar aqui muito tempo, assim. Eu tô contigo, tá? Eu tô na mesma página de achar artificial, de achar muito do nada, muito em pouco tempo, e a grana, né? Assim, não tem nada ali que interesse a esses jogadores além do dinheiro, por mais que alguns tentem perfumar isso de alguma outra forma. Mas é aquele tipo de coisa que a gente pode olhar para a história do futebol também, e como os países europeus conseguiram um dinheiro que fez com que a Inglaterra tivesse condições para criar um campeonato como a Premier League. Sempre vai ter alguma coisa errada, né? Mas não é porque algo errado aconteceu no passado e a gente não teve como criticar que a gente não possa criticar agora. A gente não precisa criticar tudo para criticar alguma coisa. Então a gente está criticando isso porque é o tema do programa e eu acho muito bom a gente criticar. Mas depois da crítica, Marcelo, a gente vai tirar de contexto. A gente vai para o out of context. Então vamos lá. Eu trouxe aqui algo que não tem a ver com esses jogadores indo para a Arábia Saudita, mas há algum tempo algumas competições já são disputadas lá, né? A final da Supercopa da Itália, a Supercopa da Espanha, algumas temporadas também foi para lá. E o Barcelona é uma bandeira de humanidade, tenta ser uma bandeira e sempre levantou a bandeira de democracia, de que a união faz um povo conseguir as coisas que ele quer, e são valores muito diferentes os propagados pela Arábia Saudita. E que o Barcelona tenha se dado ao papel de aceitar, porque paga muito bem para jogar na Arábia Saudita, gerou muito estranhamento por aqui. E a empresa do Gerard Piqué foi a grande promotora disso. O Piqué tem uma empresa de marketing esportivo que foi quem fez o acordo com a Arábia Saudita. E ele justificou isso, ele justificou por que a Supercopa se jogava na Arábia Saudita. Ele falou o seguinte, que era uma forma de levar o futebol a quem não tinha acesso. Então, o povo da Arábia Saudita não tem culpa da ditadura que ali está implementada, e eles têm direito a ver um Barcelona-Real Madrid. Então, por que não fazer a alegria desse povo levando o futebol para lá? E ele também justificou. A Copa de 82 veio para a Espanha e essa decisão foi tomada em 1966, quando a Espanha era uma ditadura. A Espanha foi uma ditadura até o final dos anos 70. Essa foi a justificativa do Piqué, para que ele aceitasse um acordo, para que ele se envolvesse com os árabes e que ajudasse a levar um torneio para ser jogado na Arábia Saudita. É isso, a gente pode tentar perfumar da maneira como a gente quiser, né? Como a gente quiser. Ah, mas teve Copa no meio da ditadura na Argentina, né? Pessoas sendo torturadas, uma rua em frente ao estádio que era palco da final, né? Enfim, mas é curioso, né? Ver esse tipo de aspa para justificar esse tipo de atitude. Cara, para estudar para esse programa, eu fui buscar algumas reportagens de meios menos ocidentais e um pouco mais orientais, porém não estatais, se é que faz sentido.
Quando eu vou pesquisar algo sobre essa região chamada Oriente Médio, eu vou para um meio de publicação chamado Middle East Eye, o olho do Oriente Médio. E eles têm um ponto de vista um pouco interessante, assim, várias vezes me provoca algo diferente do que eu vejo numa BBC, num G1, etc e tal. Mas enfim. E eu estava tentando ver um pouco além do que a gente está trazendo aqui em relação à grana, etc e tal. Por exemplo, o Fundo de Investimentos Públicos, ele comprou 4, né? O pessoal do Al-Shabaab, que é o 5º, porém muita gente dentro da Arábia Saudita diz que é maior do que um dos 4 comprados, ficou bravo com a família real, assim, o pessoal tá achando que merecia ser comprado em vez de um deles que recentemente foi rebaixado, enfim, tem toda uma treta interna sobre quais clubes foram comprados pela coroa e quais não foram, e um debate de que agora, por conta dessa grana para esses 4, a Liga Saudita, que mal ou bem tinha algum equilíbrio, ela vai se dividir em 2 grupos, né? Quem tem a grana da coroa e quem não tem a grana da coroa. Enfim, para além de tudo isso aqui que a gente está falando, tem todo o impacto no futebol local, né? Espaço para jogadores sauditas crescerem com tantos estrangeiros chegando no futebol local, como que vai ser a promoção, se vai haver alguma do futebol feminino, o que parece não fazer parte, por exemplo, desse plano de governo Visão 2030, por motivos óbvios que a gente já sabe quais são dos valores da família real e tudo mais. Então, assim, é interessante ver também, para além disso, né, que a gente tem aqui da grana e etc e tal, tem todo o impacto, de fato, no dia a dia das pessoas, né? Para além desse que o Piquet tentou justificar, de fato, muda como a ordem das coisas funcionavam ali até esse momento que, de fato, é inédito e de uma proporção que a gente nunca viu. Vamos resumir, então. Programa de hoje, futebol na Arábia Saudita, resumido para vocês. Eu acho que um resumo que dá pra gente fazer, Fred, é o seguinte: não tem uma grande história. A história é a seguinte: a Arábia Saudita decidiu investir no futebol. Estrategicamente é importante ter um fundo de investimento público da Arábia Saudita de 630 bilhões de euros, de mais de 3 trilhões de reais. E o futebol faz parte do plano de investimento. Então, os clubes que nos últimos 5 anos, nenhum deles gastou 150 milhões de euros em todas as contratações que fez, agora o que eles pagam no salário do Karim Benzema, o salário do Cristiano Ronaldo ainda é maior, o salário do Kanté é quase o que o clube que mais gastou nos últimos 5 anos, é simplesmente o salário do Kanté. Então não tem uma grande história por trás disso, é simplesmente a intenção deles investir em futebol para que se fale bem do país e não se fale mal do país, que não se respeita direitos humanos, que é considerado pela ONU a ditadura mais severa do mundo. Para que as pessoas falem menos dos crimes de guerra no Iêmen, para que as pessoas falem menos do assassinato do jornalista que era colunista do Washington Post em 2018 e falem mais do Cristiano Ronaldo como jogador, do Messi como garoto propaganda do turismo saudita e de tantos outros jogadores que assinaram nos últimos dias, nas últimas semanas e provavelmente enquanto a gente grava esse programa e você assiste. Porque é impressionante. Tudo isso faz parte de um plano de governo chamado Visão 2030. Até 2030 a Arábia Saudita quer depender menos do petróleo, economicamente falando, e o esporte é uma peça central desse tabuleiro. Já passamos por Fórmula 1, que tem o GP, já dominou o golfe com o PGA Tour, que agora está junto com a Arábia Saudita, já comprou o Newcastle, quer sediar uma Copa do Mundo, e agora tem 4 clubes da Liga Nacional com dinheiro da coroa e contratando todos esses jogadores a toque de caixa. É impressionante, Marcelo. Em e-games, eles gastaram 8 bilhões de euros. Eles terão 8 bilhões de euros para comprar empresas e para desenvolver jogos, que também é uma forma de você ter poder sobre as pessoas, porque você vai ter os dados das pessoas que baixarem aqueles jogos, a tecnologia. Então, 8 bilhões de euros dá 40 bilhões de reais simplesmente para jogos e tecnologia, para smartphones, para videogame e por aí vai. Por enquanto, os contratados são jogadores sem contrato, grandes estrelas, mas eu acho que a estratégia é bastante clara. Com esses aqui, a classe média começa aí também. Então, um jogador que não está nos grandes times, nos 6, 7, 8 grandes times europeus,
Para que eles vão ficar nos outros? Para que eles vão ficar nos Atléticos de Madrid da vida, nos Sevilhas da vida, no Chelsea, que não está na Champions, porque eles estão querendo vários jogadores do Chelsea, no Borussia Dortmund, no Olympique de Marselha, se eles podem ganhar o dinheiro de toda a vida na Arábia Saudita. Então, acho que a ideia inicial é contratar os medalhões, para depois a classe média também ir, e você rechear um pouco mais o bolo da Liga Saudita. Um ponto que eu esqueci de falar durante o programa, e é bom que eu lembro agora no encerramento, é que a mim me assusta mais o Rubem Neves do que o Cristiano Ronaldo, para ficar entre dois portugueses. Um cara que é do Wolverhampton, com mercado no Big Six do futebol inglês, estava na Premier League muito bem estabelecido, aos 26 anos de idade, ele decide para a Arábia Saudita. Não está no fim de carreira. Esse me chama mais atenção. Esse me mostra como que é isso que você falou. Os medalhões foram primeiro para depois essa turma e depois. Na esteira dessa galera, né? Mas eu acho que a ideia é bem essa mesmo. O Rubem Neves ele tem espaço no Manchester City, Liverpool ou Manchester United? Acho que não. O Barcelona mesmo quase interessou e depois desinteressou. Então, se não é para estar num desses, vai ganhar dinheiro. Eu acho que tem jogadores que não querem ser da classe média europeia, que preferem ganhar o seu dinheiro, muito dinheiro, em outro lugar. Ele fica lá 2 anos, se for o caso, aos 28, 29, ainda consegue voltar e jogar em algum clube. Então, acho que a coisa vai por aí. Se você assistiu isso aqui, bom, claro que você assistiu isso aqui, você está aqui, então faça o favor de curtir, de deixar o seu comentário sobre o que você acha da estratégia da Arábia Saudita. Se você algum dia pensa em assistir futebol na Arábia Saudita, confesso para vocês, não vi nenhum dia. Não vi 5 minutos. De vez em quando aparece algum lance do Cristiano Ronaldo em redes sociais e eu vejo. Não vi 1 minuto do futebol na Arábia Saudita nem para opinar. Se você assistiu e tal, pode comentar aqui. Não foi o meu caso, Fred. Tô curioso para ver o número de países que vão passar a transmitir. Certeza que isso já cresceu desde a chegada do Cristiano, mas agora muda de patamar, não pela qualidade do Cristiano em comparação aos contratados, mas pelo número, né, pelo volume de tanta gente como Benzema chegando, Kanté, etc. Então, tô curioso. Aqui em casa não vai passar. Até porque, Marcelo Beckler, se eu quiser assistir algo depois de Premier League e Liga dos Campeões, eu ficarei solteiro em 1 semana. Então, a Liga Saudita não vai entrar. Boa! Meu povo, um abraço para vocês. Terça-feira que vem, 11 horas, tem mais. Façam um favor de curtir aqui, de compartilhar com seus amigos e até lá.